Olá, boa tarde. Meu nome é Matheus Noronha e eu sou pesquisador da SPM e hoje a gente vai apresentar um estudo chamado a Análise Bibliométrica, um panorama de pesquisa sobre orquestração de capacidades dinâmicas para o CMA de 2021. Além da minha participação como pesquisador principal, outros pesquisadores também estão envolvidos no desenvolvimento dessa pesquisa: Rosemary, Diandra, Scarlett Melvin e Gabriel Félix. Para iniciar o nosso trabalho, a gente tem que estabelecer uma contextualização. Essa contextualização ela se divide em três principais momentos. Primeiro, é um momento em que diversos estudos de capacidades dinâmicas, abordando desde a sua origem, impactos na inovação e tipos de capacidade, eles têm sido desenvolvidos. E a gente conhece aqui algumas literaturas seminais, como a do Tisi, do Helfat e Peteraf, e outros autores. E aí, baseado nesse contexto, a gente verifica que emerge-se um campo novo chamado orquestração de capacidades dinâmicas. E essa orquestração ela é a busca, seleção, configuração e modificação de grupos de ativos tangíveis e intangíveis para renovar novas competências e obtenção de vantagem competitiva das empresas. Com o crescimento desse tipo de artigo que trata sobre orquestração de capacidades dinâmicas, muitas dúvidas começaram a emergir sobre a real definição do conceito, a real articulação do conceito. E aí, baseado nisso, o nosso trabalho ele vem justamente para organizar essas tendências e organizar uma agenda de investigação. Baseado nessas três premissas, a pergunta do nosso trabalho é: como encontra-se o panorama atual de pesquisa sobre orquestração de capacidades dinâmicas? Os objetivos do nosso trabalho eles se desdobram em dois: o geral, que é apresentar um panorama de pesquisas relacionadas à orquestração de capacidades dinâmicas, e como objetivo específico, identificar os principais caminhos de pesquisa para a realização de uma agenda para pesquisas futuras. Então, nós temos duas lacunas principais que são cobertas sobre a perspectiva de uma contribuição. A primeira que é compreender diferentes formas de utilizar os fundamentos de orquestração de capacidades para as pesquisas de estratégia e inovação. Então, como eu comentei, é importante compreender as formas que estão sendo utilizadas, o termo orquestração de capacidades dinâmicas, né, que não é simplesmente um trabalho de capacidades dinâmicas, e sim um fenômeno que mostra como os ativos são renovados para gerar novas competências e para gerar vantagem competitiva. Aí, como segundo ponto das lacunas, o campo ele apresenta-se ainda em processo de maturação e tem apresentado aí um crescimento contínuo nos últimos 5 anos, demandando a organização e sistematização do material. Especialmente isso é apresentado em nossas análises, e aí é necessário que os pesquisadores explorem formas de replicar sobre a perspectiva de outras lentes teóricas, e aí a gente vai trazer aqui dentro da nossa agenda esses caminhos. Aí a gente tem aqui como contribuição apresentar como é que está acontecendo esses estudos de capacidades dinâmicas, qual é o status do campo, a nossa agenda de pesquisa, quais são as outras perspectivas teóricas usadas e correlacionadas junto com a orquestração, e o nosso trabalho também traz aí um achado de clusters, os ecossistemas de negócio, orquestração via microfundamentos, internacionalização e tecnologia e o cluster da digitalização. Então, esses foram um dos principais, uma principal contribuição no nosso trabalho sobre a perspectiva de alguns fluxos de pesquisa que acontecem dentro dessa temática. Então, a nossa metodologia ela é estabelecida em alguns eixos. O primeiro eixo o nosso trabalho é uma revisão bibliométrica com análises bibliométricas, análise de conteúdo. Nós utilizamos a base Scopus, definimos as principais palavras-chave para poder investigar o tema. O nosso software é o BiblioShine, RStudio, VozViewer e MaxQDA. Utilizamos esses softwares para diferentes funções. O BiblioShine e o RStudio para fazer os aferimentos bibliométricos, o VozViewer para pegar esses aferimentos bibliométricos e tornar esses aferimentos cada vez mais visuais, e o MaxQDA aqui para ajudar na análise de conteúdo. Bom, a gente também aplicou alguns critérios de exclusão e inclusão para poder fazer o tratamento dessa base, para que a base contesse só
artigos de orquestração de capacidades dinâmicas e, por último, realizou-se uma análise de clusters, ou também conhecida como análise de categorias, com base nos softwares VozViewer e MaxQDA, que tornam o material visual e também permitem a análise de palavras específicas que foram avaliadas pela triagem dos pesquisadores. A base inicial começou com 196 artigos e, após os critérios de exclusão e inclusão que estão explicados no artigo, a base final fica como 54 artigos. Então aqui são alguns dos principais achados. Nós temos a classificação dos 20 periódicos mais produtivos e influentes. Vocês conseguem encontrar a tabela completa nos apêndices do trabalho. Para cá nós trouxemos apenas 10. Então nós temos o Strategic Management Journal, o California Management Review como principal. Depois temos também a classificação dos autores. Vemos aí o Helfat e Peteraf como o autor mais citado, que trabalha a questão da orquestração de capacidades dinâmicas, ou Halley Tushman, Sirmon, o próprio Schuon, também muito conhecido na área. E depois aqui temos a nossa articulação utilizando o software VozViewer, fazendo a definição dos nossos diferentes clusters aqui de pesquisa para análise, via cocitação e via palavra-chave, algumas técnicas bibliométricas utilizadas para estabelecer análises. E aí as categorias apresentadas, elas se subdividem dessa forma para facilitar aqui a imagem daqueles clusters, não é? Então nós temos 4 clusters principais, um chamado Estudos sobre Ecossistemas de Negócio, o outro Internacionalização, o outro Tecnologia e Digitalização e o outro Capacidades Dinâmicas e sua orquestração via microfundamentos. As caixinhas menores dentro de cada cluster são os fluxos de pesquisa investigados a partir da análise da nossa base, e esses fluxos de pesquisa apontam o direcionamento dos trabalhos de orquestração de capacidades dinâmicas. Como é estipulado no nosso objetivo, apresentamos uma agenda de pesquisa com futuras direções, teorias utilizadas e fundamentos teóricos utilizados, método utilizado, tipo de análise e os 20 principais artigos, né? Então, como resultado disso, nós encontramos um modelo de orquestração de capacidades dinâmicas que traz aqui diversos ecossistemas operando para poder gerar orquestração de capacidades via microfundamentos, que é o que a maioria dos trabalhos aí da área apresenta. Então, como síntese de conclusão, temos que o objetivo da pesquisa foi atendido, a agenda de pesquisa foi elaborada, modelo de orquestração foi apresentado como uma contribuição exponente, 4 clusters principais foram identificados, apresentados e analisados, e a limitação do nosso trabalho ela reside principalmente no método de pesquisa. Sugere-se que, para estudos futuros, utilizem métodos como meta-análises e revisões sistemáticas de literatura para aprofundar detalhes que uma análise bibliométrica não consegue estressar. Então, essas são as nossas referências. Eu agradeço. Aqui está o contato dos demais autores e ficamos à disposição para qualquer